eu não tenho dúvida. Dizer sim, com certeza é mais fácil, mas não é o melhor. Porque dizer sim, autorizando uma pessoa a ir para o teletrabalho, sem observar os cuidados necessários, pode gerar um desgaste lá na frente, de ter de tirar a pessoa do teletrabalho, por não atingir a meta com frequência, por apresentar o trabalho com erros e defeitos, porque a pessoa simplesmente sumiu do mapa e não deu mais notícia, não atende o telefone, não lê e-mail, e sempre tem uma desculpa para tudo isso. Então aquele momento fácil de dizer sim, se transforma em um momento extremamente difícil na hora de dizer não. Não dá mais para continuar em teletrabalho. E é pior para todo mundo, para o teletrabalhador também, porque ele, querendo ou não, teve um investimento para ir para o teletrabalho por um período estabelecido. Ele não esperava que encerrasse antes. Isso gera uma frustração gigante. Fala sério, às vezes pior do que nunca ter uma coisa é ter e depois perder, é ou não é? Agora, dizer não para não autorizar o teletrabalho continua difícil do mesmo jeito, porque a expectativa de quem solicita a ida para o teletrabalho é muito grande. Veja bem, para pedir, ela já fez plano, já pensou como seria, já planejou com a família, já imaginou milhões de coisas que vai poder fazer estando em teletrabalho. Fazer faculdade, uma pós-graduação ao mesmo tempo, ter tempo para tão sonhada academia, levar os filhos na escola, zerar o cesto de roupa suja, tudo, menos trabalhar. E os mais conscientes, quando lembram de colocar o trabalho no planejamento, pensam assim: aí eu faço meu trabalho ali rapidão, já que não vai tocar o telefone, não tem gente para conversar, então eu foco e acabo voando logo no meu trabalho, sobra tempo para eu fazer minhas coisas. É desse jeito. E o gestor vem e diz: não. E meu amigo, de repente, o gestor, que era um anjo, se transforma em um dinossauro, uma pessoa retrógrada, atrasada, burocrática, que não inova, que não evolui e vira o responsável por destruir todo aquele sonho planejado do servidor. É desse jeito. Que situação, hein? Não é fácil. Quem mandou ser gestor, né? Mas tem uma saída. Tem? Não. A vida do gestor é assim mesmo, mas tem como amenizar. Tomando decisões de uma forma mais consciente dos aspectos que devem ser observados para que todos tenham uma experiência bem-sucedida de teletrabalho, tanto os teletrabalhadores quanto o gestor também. Eu costumo dizer que tão ou mais importante que fazer uma análise de autorizar a ida ou não para o teletrabalho é analisar imaginando como será a retirada desse teletrabalhador se for necessário, não é verdade? Então a dica é sempre fazer esse exercício para ver se vale a pena autorizar a ida imaginando como será a saída. Para ajudar, vamos ver agora então como fazer a análise por completo do potencial teletrabalhador, de uma maneira prática, simples, direta. Deixa eu ver se você entendeu. Vou deixar aqui um exercício para você fazer, mas antes vou te ajudar com um passo a passo para fazer a análise do candidato ou dos candidatos, quando houver mais de um ao mesmo tempo e não tiver vaga para todos. Bom, então vamos lá. Passo 1. Mantenha calma. Tô brincando. Mas essa brincadeira tem um fundo de verdade. Calma mesmo. Não precisa dar a resposta na hora, se autoriza ou não. Você precisa de um tempo para fazer a análise do potencial teletrabalhador, concorda? Comece eliminando. Para que o desgaste do esforço em analisar se a pessoa está impedida? Então veja se primeiro, se ela não está nos casos impeditivos para o exercício do teletrabalho. Se já tiver alguma condição que ela não atenda, informe da impossibilidade de realização do teletrabalho. Segunda norma. Se não tiver impedimento, aí sim, vá para o próximo passo, que é passo 2. Faça a análise subjetiva. Verifique se a pessoa atende às condições técnicas do serviço, se tem conhecimento suficiente, se produz volume de trabalho satisfatório, se tem traquejo para lidar com o computador, com problemas de informática, se ela sabe se virar um pouco nesse aspecto, se tem os recursos, equipamentos necessários. Analise também os aspectos de perfil pessoal, como lida com pressão e resultados, com prazos, planejamento, se é organizada ou metódica, perfeccionista, se é extrovertida ou introvertida. E ainda, 3 aspectos importantes: contexto atual, histórico profissional e postura profissional. Por fim, faça uma reflexão sincera e íntima sobre o aspecto confiança. Muito bem, depois de analisar todos esses aspectos e considerar que é mais prudente não autorizar, diga isso da melhor forma, lembrando que como o tempo passa e as pessoas mudam, ela pode ter outra oportunidade em outro momento, em outras circunstâncias. Mas se a pessoa passou por tudo, vá para o próximo passo. Passo 3.
Esse passo somente precisa ser feito se houver mais interessados do que vaga, já que esse é o passo da prioridade. Lógico, só se fala em prioridade se tiver mais pessoas do que a capacidade de atender. Aí precisa se preocupar em quem vai primeiro, mesmo sabendo todos estariam autorizados. E se, mesmo observando os critérios de prioridade, não for suficiente para decidir, você vai ter que adotar o critério de preferência do gestor. Aí não tem jeito, alguém vai ficar chateado. Mas veja pelo lado bom, se autorizar, alguém também vai ficar feliz. Bom pessoal, é isso aí. A dica é fazer o exercício. Monte uma tabela, um checklist com todos esses aspectos, para quando tiver um pedido de um servidor interessado para ir para o teletrabalho, você possa analisar com consciência e possa tomar a melhor decisão. Então agora que você já tem um pouco mais de consciência do que analisar do candidato ou do potencial teletrabalhador, vamos fazer esse exercício só para ver como vai funcionar. O gestor possui 2 vagas para o teletrabalho e pedem ao mesmo tempo para ir ao teletrabalho 3 pessoas da sua equipe. Uma delas é Alda, servidora empenhada, super produtiva, trabalha na unidade há 4 anos e sempre teve uma ótima performance. E agora está querendo teletrabalho para dar mais atenção ao filho de 7 anos que está com dificuldade na escola. A outra é Bianca, servidora recém-chegada na unidade, com mais de 10 anos no órgão, está em fase de ambientação na seção, aprendendo o serviço, mas veio para a unidade porque sabia que existia a possibilidade de teletrabalho. E agora que o marido foi promovido a general de 3 estrelas, terá de acompanhá-lo para morar em São Paulo por pelo menos 2 anos. E por fim, tem Cibele, que tem um desempenho satisfatório, faz as suas atividades bem feitas, surpreendeu você, gestor, com um convite para o casamento dela. Já que está grávida e precisa se casar antes da barriga começar a crescer demais. E para se dedicar mais a este momento, solicitou a realização do teletrabalho. Bom, você só tem 2 vagas para o teletrabalho. Qual seria a melhor decisão sobre quem mandar para o teletrabalho? Ou melhor, quem vai ficar de fora dessa? Para te ajudar, segue o passo a passo. Primeiro, os impedimentos ou proibições. Depois, as condições subjetivas, para saber se autoriza. E se tiver mais pessoas do que a possibilidade de atendimento, veja as prioridades. Feito isso, se ainda tiver mais pessoas, terá que ver a preferência. Gostou dessas dicas de passo a passo? Espero que tenha ajudado a tirar um pouco dessa angústia e dessa difícil missão que é dizer sim ou dizer não para um servidor em teletrabalho. Mas deixa eu comentar uma a uma. Vamos lá. Primeiro nós temos Alda, a servidora perfeita, sim ou não? Tudo certo, dedicada, boa de serviço, alta performance, quem dera se toda a nossa equipe fosse assim, é ou não é? Mas agora ela quer fazer o teletrabalho para ter mais tempo para ajudar o filho ali com o reforço escolar, certo? Fazendo o passo a passo. Ela tem alguma coisa que a impeça, que proíba? Não. Na análise das condições observáveis, com o que o exercício fala, né? Só ali observando o que o exercício dá pra gente. Tudo bem. Cumpre ali, de certa forma, os critérios subjetivos? Ela se enquadra em alguma situação de prioridade? Não, tá bem. Então, deixa ela aqui na fila e vamos pro próximo. Depois nós temos Bianca. Bom, não se desvia, segue o passo a passo. Primeiro, proibições. Tem alguma? Não, né? É nova na unidade, mas não no serviço público. Está longe de estar em estágio probatório, né? Então, ok, nada proíbe. Agora vamos analisar os critérios subjetivos. Ela acabou de chegar na unidade, ainda está aprendendo o serviço. E um dos critérios que a gente tem que observar é conhecimento do trabalho suficiente para ter autonomia de execução. Poder se virar e fazer sozinha. Porque na casa dela não vai ter alguém sempre do lado ali para ficar perguntando. Além da performance em volume de trabalho também. Geralmente, quem está na fase de aprendizado não faz com tanta velocidade. Isso também pode ser um dificultador para cumprir a meta do volume de trabalho. Bom, só por esses motivos já é suficiente para negar, né? Concorda? Pessoal, lembrando, são critérios subjetivos. E eu penso que não é uma boa liberar uma pessoa com essas condições, mas é discricionário. É claro que no exercício quis induzir a esse entendimento para que simulasse a situação de uma pessoa que ainda não está em plena performance presencial. E quanto mais em teletrabalho. Essa foi a ideia, ok? Então, nesse caso, ela não estaria autorizada a ir para o teletrabalho, pelos critérios subjetivos, beleza? Ah, mas espera aí. Tem um detalhe. O marido dela é general 3 estrelas. Tá pensando o quê? Parabéns para ele.
Mas ela então, nesse caso, se enquadra no caso de prioridade, por motivo de licença para acompanhamento de cônjuge, lembra? E agora, nesse caso, ela tem direito a ir para o teletrabalho? Não, ninguém tem direito a ir para o teletrabalho, não confunde. Nesse caso, não muda nada, porque a prioridade a gente só avalia se a pessoa não estiver impedida legalmente para ir para o teletrabalho e se o gestor considerar que tem um perfil e condições subjetivas adequadas, o que não foi o caso dela. Então, o fato de se enquadrar numa prioridade não interfere em nada, ok? Fala sério, né? Sem esse checklist, o passo a passo é facinho da gente se confundir e cair numa armadilha, sim ou não? Mas ainda temos a terceira candidata, Cibele. Primeiro passo, qual é? Calma. E segue o passo a passo. Proibições, ela tem? Não. Critérios subjetivos, parece que está ok, pelo que tem escrito no exercício. Vamos lá. Lá não fala nada que desabone, então bola para frente, vamos considerar que está ok. Pode não ser aquela coisa toda em performance, mas ok. Então vamos ver a prioridade. Opa, aqui sim. Ela se enquadra em uma das opções de prioridade, está gestante. Que maravilha. Além do fato principal, é claro, te convidou para a festa de casamento dela. Não, tô brincando. Como é que nega um caso desse, né? Pessoal, é claro que eu tô brincando, mas é de verdade. Essa é uma dica fundamental. Faz um parênteses. Não autorize o teletrabalho por amizade. Porque eu já tive essa experiência. E é pior do que emprestar dinheiro para amigo. Por mais que o coração doa, não vale a pena. Em algum momento vai dar ruim, vai ficar chateado, vai ter que tirar do teletrabalho, vai ficar numa situação difícil. É claro, se o critério for somente esse, né? Amizade. Fecha o parênteses. A mesma coisa vale para inimizade também, tá? O teletrabalho não é um instrumento de livramento, um jeito de gestor se livrar do servidor, tá? Eu confesso que às vezes dá vontade. Mas é por isso que primeiro tem que partir o servidor, o interesse dele, genuíno, espontâneo, sem pressão, sem sugestão, sem indução, sem persuasão para ir para o teletrabalho. Tem que partir do servidor esse pedido. Depois o gestor autoriza, ou não, né? É bom para evitar isso, desvirtuar a modalidade como instrumento de punição, de apreço, desapreço, certo? Então, no nosso exercício ficamos assim. Como só temos 2 vagas, primeiro vai a Cibele, por ter prioridade. A segunda vaga fica com a Alda. E quem fica de fora, esperando uma próxima oportunidade, quem sabe, é a Bianca. Gostou? Show de bola, né?